Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite, mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dado meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é digno e é fiel. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí entrando com muita alegria no coração para receber a palavra. Porque o Senhor conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele manda a palavra na hora certinha para nos trazer avivamento em nome de Jesus. Esse Deus é lindo e maravilhoso, né? Deus é fiel nas nossas vidas, é o nosso guarda fiel, Ele cuida, Ele é zeloso pela nossa vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A serva do Senhor já apresentou aí as suas orações, as suas petições, já convidou o Senhor como nosso convidado especial, já está tudo nas mãos do Senhor. Já preparei a palavra aqui. O Senhor já está no controle de tudo. Isso é o importante. E não esqueça de deixar o seu like na sua entrada ou na sua saída aí de assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Abençoe o canal. Eu peço, meus irmãos, humildemente, todo o meu coração, abençoe, porque quando você deixa o seu like, o YouTube, ele envia para outras pessoas assistir o canal em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos juntinho conosco aí. A serva está em oração pela sua vida. E se você conhece alguém que Se você conhece alguém que precisa receber esta palavra, ouvir a palavra, envie, plante a sementinha. O Senhor está colocando nas suas mãos. E o Senhor é que vai fazer a obra. Nós ficamos só em intercessão e em oração, crendo, acreditando que aquela vida vai ser salva e transformada em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda a glória é dada para Ele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar em nome de Jesus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. A palavra hoje é cheia de bênção, cheia de graça, porque que o Senhor me dê graça para me entregar essa palavra hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha colocar essa palavra na minha boca, como Ele prometeu, que colocou na boca de Jeremias, ia colocar na minha boca também. Eu estou aqui para aprender com o Senhor, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para Lucas, capítulo 15, versículo 11 e versículo 20. Fala assim. O refrão da palavra fala assim: as lições do filho pródigo. É forte aqui a palavra hoje, hein, meus irmãos? Vamos ouvir? Vamos ficar com atenção aí. As lições do filho pródigo. Hoje nós vamos falar do filho pródigo. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e versículo 20. O versículo 11 vai falar assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Olha aí. 20. Eu li o 11. O 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus na palavra? Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Lucas, capítulo 15, pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas, achadas. Neste capítulo, nós temos uma ovelha perdida, achada. Repetindo para meus irmãos entender. Lucas capítulo 15 pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas, achadas.
Neste capítulo, nós temos uma ovelha perdida e achada. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho? Em Lucas capítulo 15, versículo 13, versículo 7, 2. A dracma perdida, achada. Lucas capítulo 15, versículo 8 e versículo 10. 3. O filho perdido e achado. Lucas capítulo 15, versículo 11, versículo 32. Nesta famosa parábola dos filhos pródigos, podemos aprender algumas lições importantes. Olha aí, o Senhor está trazendo aos nossos corações, é que nós temos que ouvir a palavra para nós aprender, meus irmãos. Glória a Deus. Deus, Ele jamais vai mandar alguma coisa se não é necessário para nós se alertar. Glória a Deus. Vamos continuar para nós ouvir o que Deus quer falar conosco nesta noite. O filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante. Repetindo, o filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante, onde dissipou todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença do Pai. Lucas capítulo 15, versículo 12, versículo 13. Em Salomão, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Olha, forte, né, meus irmãos? Vou repetir. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que ele quer. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que Esaú saiu, repetindo, Gênesis capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, de Edom, e é um perigo sair da presença do Senhor. Olha, meus irmãos estão entendendo aqui que o filho pródigo saiu da presença do pai, pediu todos os bens dele e saiu e gastou tudo. Aqui o Senhor está falando, está dando um exemplo do filho pródigo, que nós não podemos sair da presença do Senhor. Vou repetir para meus irmãos entenderem. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do norte, da banda do Oriente, do Edom, e é um perigo sair da presença do Senhor. Olha, é um perigo sair da presença do Senhor, meus irmãos. Tem pessoas precisando ouvir essa palavra, porque o Senhor manda na hora certinha, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Em Salmo 16, versículo 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria duradoura da presença do Senhor. A alegria duradoura é da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, as pessoas, o filho pródigo sai da presença do pai para ir para o mundo buscar coisas para se alegrar. Mas a alegria é estar na presença do Senhor. É assim que o Senhor está explicando aqui em nome de Jesus. O filho pródigo desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Trocou a fartura de pão da casa de seu pai por viver dissolutamente, para viver dissolutamente. Aleluia! Vou repetir. O filho pródigo desejou comer as bolotas que os porcos comiam. As bolotas que os porcos comiam. Trocou a fartura de pão da casa de seu pai por viver dissolutamente. Em Lucas capítulo 14, versículo 14, de acordo com Ruth, capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, o grande erro de Edimeleque, e Noemi foi sair de Belém, casa de pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com o pão. Ruth capítulo 1, versículo 6. Em Êxodo capítulo 23, versículo 25, a Bíblia diz que servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É forte, né, meus irmãos? Olha, o Senhor, eu lembro quando o Senhor me chamou para fazer a obra, eu falei, como assim, Senhor? Eu fazer a obra? Eu não tenho condição de fazer obra. E Deus falou assim, porque eu sabia das minhas estruturas. E Ele falou assim, faz a minha obra, que de ti cuido eu e da tua parentela. Meus irmãos, eu nunca esqueço dessa palavra. Nunca esqueço. E aqui o Senhor está falando aqui em Êxodo. Presta atenção, meus irmãos. A mesma palavra que o Senhor falou comigo é a que o Senhor está trazendo ao coração dos meus irmãos nesta noite. Em Êxodo capítulo 23, versículo 25, a Bíblia diz, e servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele cuida quando Ele chama para a obra. Ele está falando para mim e para você. É para mim também essa palavra. Ele está falando assim, faz a minha obra que de ti cuido eu. Você não está pedindo tantas bênçãos do Senhor? Você não está pedindo aí, você tem projetos para se concluir na sua vida? Então, o Senhor está te fazendo um convite. Vem e eu cuido de você e eu te abençoo. É assim, meus irmãos. Glória a Deus, não é de qualquer jeito, não. E nem, às vezes, nem tudo é do nosso jeito. É do jeito de Deus. E do jeito dele é melhor do que o nosso. Por quê? Quando Deus faz bem feito. Quando vem dele, a gente tem uma garantia. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus, amém? O filho pródigo
decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai. Repetindo, o filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai, com um coração arrependido e quebrantado. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Às vezes, a serva também prega e fala que quando o Senhor manda o vento, manda a tempestade se levantou, o gigante se levantou, é porque nós estamos saindo da presença do Senhor e o Senhor quer nós de volta. O filho pródigo pegou tudo, sofreu, mas se arrependeu e reconheceu com coração humilde. Olha aí, nós temos que agradecer a tribulação que nós passamos, porque o Senhor, Ele é sábio. Ele sabe que com essa tribulação nós voltaria para os pés dele. Nós voltaria para Ele. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos continuar. O filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai com o coração arrependido e quebrantado. Lucas capítulo 15, versículo 18, versículo 19. O filho pródigo teve uma nova atitude. Levanta-me eis e irei ter com o meu pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago nos aconselha dizendo: chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha aí, repetindo, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago nos aconselha, aleluia, dizendo: chegai vós a Deus, e Ele se achegará a vós. É para você mesmo que está ouvindo esta palavra. Estou arrepiado, o Espírito Santo está aqui. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glorifique. É para nos aprender. O Senhor está nos ensinando aqui, é uma faculdade gratuita no Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Aleluia. O filho pródigo teve um arrependimento sincero. Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Olha aí, o filho pródigo teve um arrependimento sincero. Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas capítulo 15, versículo 18. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós temos que se converter para ser apagados os nossos pecados. Repetindo, em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados. O filho pródigo mostrou O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha aqui o arrependimento do filho pródigo. Ele se arrependeu. Aqui, meus irmãos.
O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia! E no Salmo 51, versículo 17, Davi afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Deus. Não desprezarás o Deus. Um coração quebrantado. O Senhor não desprezará um coração quebrantado diante dele. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador. Quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados. Jonas, capítulo 3, versículo 10, a mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios de filho. Lucas capítulo 15, versículo 20 até o 22. Forte, né, meus irmãos? Até aqui a palavra do Senhor. Eita glória, eu estou arrepiado. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos, confirmando como que tem pessoas que precisam ouvir esta palavra. Todos nós, para mim também, meus irmãos, é um divisor de água para mim. Glória a Deus, nós não podemos esquecer que Jesus, Deus, Ele perdoa, mas para isso nós temos que quebrantar, sair do velho eu e entrar no novo. O novo, que é se despir do velho homem e entrar no novo, que é o espiritual. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Que lindo, hein? Aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Eu espero que meus irmãos entenderam a palavra e que você conhece alguém que precisa ouvir? Então envie. Você não sabe o bem que você vai fazer. E Deus vai operar. E a serva vai ficar em oração. Glória a Deus. E faça um convite em cima desta palavra. Para aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar nesta noite que o Senhor é o seu Salvador? Então você tem um particular com Ele num cantinho ali. Você procura um cantinho e se ajoelhe com coração humilde e fala: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Ela trouxe avivamento para minha mente. E eu confesso o Senhor com a minha boca como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Eu não entendia. Escreve meu nome no livro da vida e o Senhor vai te abraçar. O Senhor vai tirar esse fardo pesado. Você já vai sentir um refrigério. E ande na palavra e Ele vai transformar a sua vida. Vigia que você vai ver a mudança. E a palavra é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta, filho. Volta, filha. Eu estou aqui. Volta. O convite está avivado para você hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele manda antes e Ele avisa antes que aconteçam as coisas. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite e que você não se esqueça de ter um particular com Ele às madrugadas. Deus abençoe.